Oi, tudo bem? O Mato Grosso é destaque do Ouro Fino em Campo dessa semana. Hoje você vai ver como a Fazenda Santa Clara consegue controlar os problemas mais frequentes na pecuária de leite. Tem isso e muito mais, o programa tá no ar. Você acha que o Mato Grosso só tem produção de gado de corte? Viajando pelo Brasil, a nossa equipe de reportagem conheceu a criação de girolando da Fazenda Santa Clara, que fica no interior do estado, em Barra do Garças. As doenças de casco e a mastite são dois problemas comuns em propriedades leiteiras e a Santa Clara sabe como controlar. Jarmes Crispim tem fortes ligações com o meio rural. O gado leiteiro sempre foi o principal investimento. Ele trabalha com a raça girolando e tem produção média de 2.000 quilos de leite por dia, com 200 vacas em lactação. Mas não está satisfeito, quer mais. Você sempre tem que trabalhar hoje em cima de qualidade de plantel para você ter uma produção melhor. E é isso que nós estamos buscando já há uns 10 anos que eu venho fazendo o meu plantel, e hoje nós temos condições de ter uma produção bem superior ao que nós temos no momento. E para a máxima eficiência leiteira, a Fazenda Santa Clara não se descuida de doenças que podem surgir em qualquer propriedade de leite, como é o caso da mastite e da doença de casco, que são tratadas aqui em conjunto. Esses dois problemas prejudicam muito o bovino. Não adianta tratar a mastite se a vaca estiver com a doença de casco, ou somente ficar de olho em como está o andar dos animais e esquecer do úbere. Um animal com problema de casco, que ele não for tratado, ele pode vir, não estar locomovendo, pode deitar bastante. Um animal em lactação, se ele está deitando muito no ambiente que ele vive, é um ambiente altamente contaminado. Então isso pode vir a desencadear uma mastite. Então a gente tratando o casco, a gente estamos prevenindo a mastite também. Para evitar tudo isso, na Fazenda Santa Clara existem cuidados na secagem das vacas para a prevenção da mastite. O tratamento com Ciprolac vaca seca e Selate ainda possibilita tratar os casos subclínicos da doença. Então a gente usa um antibiótico que vai ter um período de ação longo para proteger esses animais, que é o Ciprolac vaca seca, e o selante, que é o último passo aí da secagem, que vai selar realmente o teto para que não se torne uma porta aberta para a entrada de micro-organismos. Já para o casco, é realizado o casqueamento preventivo com a correção dos aprumos. Se houver vaca mancando, ocorre o tratamento rápido, com a higiene do local, retirada das feridas e a aplicação do antibiótico Lactofur e do anti-inflamatório Maxicam. O antibiótico problema de casco é para ele realmente eliminar o agente causador aí, que está causando um problema de casco, e o anti-inflamatório para a gente reduzir algum edema que tiver no local, reduzir o processo anti-inflamatório, para que esse animal se recupere e retorne à sua produtividade leiteira aí da melhor forma possível. A gente fez a limpeza, toda a limpeza certinha, aplicou o Lactofur, ajudou demais. E tenho usado o Lactofur em várias fazendas por aí, tem dado bons resultados. As vacas conseguem andar normalmente e produzir leite, que é o que o produtor precisa. Produzir leite é rápido, muito rápido, a ação dele é muito rápida e tem dado um retorno muito bom. Investindo em prevenção com a parceria da Ouro Fino, a propriedade consegue ter uma melhor produção de leite e o pecuarista pode ficar mais tranquilo para atingir os objetivos. Aqui, Crispim quer em breve chegar aos 3.000 quilos de leite. Com a mastite no início, é mais fácil você curá-la de início que você deixar instalá-la. Se você pegar um problema de podridão de casco, por exemplo, se você fizer o tratamento no início, você tem um índice de eficiência muito maior do que você deixar instalar. Uma vez instalada no casco, se torna bem superior o custo de tratamento que você fizer no início da infecção. A Ouro Fino hoje, em termos de qualidade de produto, não se discute. São produtos de qualidade, não há necessidade de eu querer buscar no mercado outros produtos e com a assistência que eu tenho dele facilita muito para nós.
Ouro Fino Saúde Animal é parceira do 13º Simpósio do Leite, realizado em Erechim, no Rio Grande do Sul, nos dias 8 e 9 de junho. O simpósio oferece aos participantes uma visão geral da pecuária leiteira, com informações e tecnologias para aumentar a produtividade. Para saber como fazer a inscrição, acesse www.simposiodoleite.com.br. A seguir, o quadro em discussão recebe o pesquisador de bem-estar animal, Matheus Paranhos, para um bate-papo sobre a preparação dos cavalos para as cavalgadas. Fica aí que eu te espero aqui. O fim da mastite começa aqui. Mastifin, tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mastifin é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7,5 milhões de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Ouro Fino. Ouro Fino em Campo está de volta. A Ouro Fino Saúde Animal é patrocinadora da Cavalgada do Sertão ao Mar, que está percorrendo os caminhos da Estrada Real. 4 cavaleiros estão atravessando os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Um dos objetivos da cavalgada é promover o bem-estar animal e é esse o nosso assunto de hoje do quadro em discussão. Para falar sobre esse assunto, Ouro Fino em Campo recebe hoje o pesquisador em bem-estar animal, Matheus Paranho. Matheus, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi um prazer, um gosto estar aqui com vocês. Bom, e a gente também recebe Pedro Trindade, médico veterinário. Pedro, muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, então para começar o nosso bate-papo, Matheus, eu queria saber, né, a questão da cavalgada. É um percurso aí bem longo, né? De fato, assim, o bem-estar é um fator importante aí para que o cavalo esteja em boas condições para fazer esse percurso? Com certeza, cavalos e cavaleiros, o conjunto todo, né? Por isso, essa cavalgada foi antecedida de muita preparação física, de organização, definição de trechos. A equipe que está fazendo a cavalgada passou por esses trechos onde a cavalgada está sendo realizada para determinar os pontos de parada, onde seriam realizados o descanso, oferta de água para os animais, monitoramento das condições dos animais também. Então, isso tudo exigiu uma preparação que demorou vários meses. Bom, então vamos falar dessa preparação. Pedro, você avaliou os animais, né? Qual situação o cavalo precisa estar para, de fato, ter condições corporais para enfrentar uma longa distância? Bom, nesta cavalgada, em que é especialmente longa, a gente precisa preparar o animal para as adversidades do meio. A principal delas, o esforço físico, mas também o estado mental desse animal. Então é preciso atestar que ele esteja apto a estar realizando esse longo trajeto dessa cavalgada. Então nós fizemos 2 testes comportamentais. O primeiro deles, que subdivide-se em 2. É um teste de aproximação voluntária e um teste de uma aproximação forçada. A gente coloca o animal em um ambiente fechado e ele fica por lá 3 minutos até se acostumar nesse local. Certo. Aí então adentra uma pessoa, no caso eu entrei, e fiquei ao centro desse recinto, aguardando que o animal voluntariamente se aproximasse até mim, durante 3 minutos. Se isso não acontecesse, eu me aproximaria dele, que aí inicia-se então o segundo teste, que é o teste de aproximação forçada, onde eu vou me aproximar do animal na cara dele, na face, passar a mão pela sua nuca, pelo pescoço, cernelha, costelas e anca. Pego o cabresto e coloco o cabresto no animal de frente. Todo o teste é filmado e depois, a posteriori, nós analisamos as reações que o animal apresentou perante a presença e ação e manipulação do homem. Nós chamamos esse teste de para avaliar a interação humano-animal. O segundo teste é um teste de novo objeto, que consiste em 5 estímulos. O primeiro deles, o animal tem que passar por 2 bolas de pilates, o segundo por uma lona, o terceiro por um corredor composto por cones
e por uma faixa e por um fechamento lateral vermelho, o próximo por um tambor e o seguinte ele para num determinado ponto e uma bola é escorregada, uma bola de pilates é escorregada na sua direção. Durante esse teste é avaliada a frequência cardíaca do animal e do cavaleiro, para as possíveis análises das reações de medo que esse animal possa apresentar. Certo. E também esse teste, mais uma vez, é filmado, todo ele, para que possa calcular então as reações de medo que esse animal vem a apresentar durante o teste em cada estímulo. E todos tiveram boas condições para participar? Olha, os testes que o Pedro acabou de descrever têm uma função de desafiar o cavalo para a realidade que ele vai encontrar durante a cavalgada. Então ele vai estar passando por lugares que tem muito trânsito de veículos, pessoas, pontes de concreto, pontes de madeira. Então, fácil para se assustar, então, né? esse teste ele tem o objetivo de verificar se o animal está preparado para enfrentar isso. Foram realizados outros testes também pela equipe do professor José Corrêa de Lacerda Neto, na parte clínica de equinos, que é aí sim um teste de resistência física. Então, com acompanhamento de batimentos cardíacos, coleta de sangue, para avaliar como é que estava o cavalo depois de um esforço. Foi feito uns testes de esforço, os cavalos foram submetidos a um teste de uma cavalgada de 30 ou 40 quilômetros para avaliar. Após a aprovação nesses testes, foi considerado os cavalos aptos a seguirem na cavalgada. Se alguém fosse reprovado no teste, não seguiria. Ok. E Pedro, durante o percurso, de quanto em quanto tempo é recomendado parar, alimentar o animal, para ele descansar e também se recuperar? A primeira indicação numa cavalgada é que os animais eles recebam a oferta de concentrado de ração comercial 2 horas antes do início da cavalgada. Certo. Então, se o pessoal for sair às 6 da manhã, às 4 da manhã os animais têm que comer para poder ter o tempo de digestão e evitar possíveis intercorrências gastrointestinais. Esses animais eles devem seguir, vamos imaginar, saindo às 6 horas, logo com o nascer do sol. Por volta das 11, 11h30, eles já devem ter uma parada para os animais poderem descansar, comerem, receberem volumoso e concentrado e também o pessoal, os cavaleiros, também vão fazer o almoço. E depois a retomada até o próximo ponto de apoio, onde eles vão se estabelecer por ali e continuar a cavalgada no dia seguinte. Muito bem. Matheus, depois de todo esse percurso, né, da cavalgada, qual que é a recomendação tanto para o cavalo e para o cavaleiro? Descanso? Olha, a experiência que a gente tem não é pessoal, eu não sou um cavaleiro, certo? Mas vendo o que aconteceu, o Frederico Simeone fez uma cavalgada solitária, ele e o cavalo dele, e o que eu percebi foi aumenta muito a intimidade entre o cavalo e o cavaleiro. Isso cria eu imagino que isso também é produto de uma cavalgada bem feita, certo? Então, parabéns para ele que fez esse trabalho dessa forma, muito bem conduzido. Eu tive a oportunidade de visitar ele na fazenda dele, o cavalo anda atrás dele, o cavalo se aproxima dele voluntariamente, o cavalo quer ficar com ele. Então, a minha orientação é que depois da cavalgada, todo mundo merece o descanso, é claro, mas eu acho que é um momento de aproveitar essa interação que se ficou tão estreita, tão boa, tão positiva, mantê-la assim. Não é para largar o cavalo lá no pasto e só lembrar dele no final de semana, continue íntimo dele. É verdade. Matheus, Pedro, muito obrigada pela presença aqui no Rufino em Campo. Obrigado. Bem, nós agradecemos. Até a próxima. Bom, então hoje o assunto do quadro em discussão foi sobre bem-estar em cavalos durante as cavalgadas. Veja os destaques de hoje. Ciprolac Vaca Seca, Selate, Lactofur, Maxican 2%. Consulte sempre um médico veterinário, siga as doses e as recomendações de bula. A edição de hoje termina aqui e amanhã tem o Rufino em Campo ao vivo às 11h30 da manhã pelo horário de Brasília. Não perca, tchau!